Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo falando sobre história. Aqui nesse conteúdo de vídeo nós vamos estar falando sobre como Pedro Álvares Cabral encontrou as terras do nosso Brasil atual e o que ele encontrou. Só que antes disso vamos entender como é que funciona, como é que é o nosso mundo atual, para a gente poder fazer um paralelo, um comparativo com o mundo antigamente, tá bom? Bom, o mundo que vivemos hoje é um mundo globalizado. Significa que as pessoas do mundo inteiro estão ligadas entre si, interligadas ou ligadas entre si, conversam entre si, graças à comunicação. Então, por exemplo, programas de TV, eventos esportistas, notícias, a gente consegue ver de diversas partes do planeta. Então, com isso, as pessoas passam a se comportar de formas parecidas, consomem produtos semelhantes. Por exemplo, usam jeans parecidos, comidas como fast food, que são as comidas como hambúrgueres, né? Que é de rápido consumo, rápida produção. Então, esse mundo globalizado, a gente praticamente fica online, ligado, né? Online, ligado com tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, imagine pessoas que não conhecem a internet e nem essas facilidades que a modernidade nos traz, que são os eletrônicos, carros, entre outros. Pois é, no século XV, regiões eram desconhecidas e não havia tanto contato com os europeus, nem povos e regiões. Então, no Brasil, por exemplo, por milhares de anos, nós desenvolvemos nossas próprias línguas, alimentos, tradições, culturas, crenças, até que um dia a gente teve um contato com o homem branco. Por que a gente fala que teve contato com o homem branco? Porque aqui no Brasil viviam os indígenas, que eles são pessoas de tom de pele parda, amarelada, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala na palavra descoberto, que a gente vai entender por quê, né? Mas assim, hoje, quando falamos que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, quando que aconteceu isso? Quando Pedro Álvares Cabral estava a caminho para as Índias, para comercializar as especiarias, que a gente já viu no outro vídeo, lembra? Porque as especiarias tinham alto valor comercial, né? Davam muito dinheiro. Então, eles haviam nesse caminho, Pedro Álvares Cabral acabou se perdendo e encontrou as terras desconhecidas, que seriam as terras do Brasil. O rei, por sua vez, de Portugal, ficaria muito agradecido em saber. Era muito importante para ele ter domínio sobre essas terras novas. Mas quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, precisa tomar cuidado, porque na verdade essas terras já existiam. Os portugueses apenas as encontraram. Então, os portugueses tinham encontrado as terras e que queriam também ter domínio sobre elas. Só que antes da chegada dos europeus na América, que a gente viu lá no Tratado de Tordesilhas, que foi uma divisão feita de terras entre portugueses e espanhóis, antes de chegarem os europeus aqui na América, viviam comunidades indígenas, já tinham pessoas que viviam aqui, que eram os índios. Então, com isso, a gente conseguiu perceber que na América tinham 14 diferentes povos indígenas, que seriam os índios, diferentes etnias, mais ou menos em torno de 14. Olha aqui, pessoal, olha, aqui é a América do Norte e aqui é a América do Sul, tá vendo? Então, nessas diferentes etnias, né, de povos indígenas, o continente americano, por exemplo, era habitado por diferentes povos, cada um com culturas, línguas, hábitos, tradições diferentes. Então, a terra que os europeus diziam ter descoberto já tinham donos. Então, o que
que a gente fez? Como que a gente sabia que tinha donos? Primeiro que a gente conseguiu ter registro dos portugueses e depois também porque a gente viu e encontrou exemplos de registros da existência de povos indígenas no Brasil. Então, há milhares de anos, a gente encontrou, por exemplo, pintura em rochas que eram de 50 mil anos atrás, cerâmicas feitas pelos índios de cerca de 3 mil anos atrás. Então, olha só um exemplo aqui, ó, de uma pintura indígena de 50 mil anos atrás. E aqui um exemplo de uma cerâmica, né, encontrada na Ilha do Marajó, no Paraná, de 3 mil anos atrás, né? Então, esses foram os registros dos indígenas que a gente encontrou. Então, isso mostra que os portugueses não haviam descoberto de fato o Brasil. Por quê? Porque as terras já existiam e porque moravam e habitavam diversos povos já, né? Então, na verdade, os portugueses encontraram no dia 22 de abril de 1500 as terras novas que seriam o nosso Brasil atual, tá? Essas terras já existiam e moravam habitantes de diversos povos, tá? Quando Cabral chegou aqui, tiveram um encontro nada comum, mas amigável, né, com um certo estranhamento. Com os povos, eles tiveram um encontro nada comum. Vamos entender por quê? Porque eles tinham hábitos, costumes e tradições diferentes. Olha só as diferenças. Os portugueses tinham cultura ligada ao comércio, usavam roupas pesadas, sapatos, chapéus. A fé deles eram baseados no catolicismo. Então, as crenças eram na fé, baseado na fé católica. A fé era católica, as crenças. Falavam língua portuguesa. Já os indígenas praticavam um trabalho coletivo. Caçavam, pescavam, plantavam e colhiam plantas, tá? Andavam nus, ou seja, sem roupa, praticamente pelados. Usavam adornos. O que seriam isso, brincos, colares e enfeites feitos de madeira, penas de aves, ossos. E os que moravam no litoral falavam a língua tupi-guarani, e as crenças deles eram ligadas à natureza, enquanto que a dos portugueses, as crenças deles eram baseadas na fé e na fé católica, tá? As crenças eram ligadas na fé e era católica. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Aqui a gente tem uma noção de como que eram os índios, tá vendo? Olha, quase que sem roupa, né? Enquanto que os portugueses, olha aqui, ó, como é que eles eram, tá vendo? Eles vestiam roupas, usavam chapéus, botas, né? Sapatos, né? Bom, os portugueses, ao encontrar as terras no Brasil, escreveram uma carta para o rei de Portugal, contando alguns principais pontos, como que foi a viagem, como que eram as pessoas que habitavam a nova terra, como era o lugar, qual nome foi dado à terra achada. Então, olha só, aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de cartas, ó. Então, aqui a gente fala sobre a feição dos indígenas, que eram pardos, avermelhados, de bons rostos, né, e bons narizes, né, bem feitos, andavam sem roupa, né, quase que sem cobertura nenhuma. Bom, aqui ele descreve nesse outro trecho da carta, né, que eles acharam a terra nova, né, e como que era bacana essa terra. E aqui um outro trecho da carta, tá vendo, ó? Que é onde eles contam como que eles chamaram a terra que eles encontraram, que chamaram de terra de Veracruz, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, os principais pontos nessa carta que eles escreveram para o rei de Portugal, né, foi como foi a viagem, como eram as pessoas que habitavam a nova terra, como era o lugar e qual nome foi dado à terra achada. Quem escreveu essa carta ao rei foi um dos membros da viagem de Cabral, que ele era chamado de Pero Vaz de Caminha. Encontrar uma terra como a do Brasil era muito importante para o rei de Portugal, né? Porque eram terras
era um tamanho de terra bem grande. E o primeiro nome escolhido para as novas terras não foi Brasil, foi Terra de Vera Cruz. Mas, como as terras já tinham dono, elas eram chamadas pelos indígenas de Pindorama, que é a terra das palmeiras. Bom, Pindorama, então, significa o quê? Terra das palmeiras. A crença do Pindorama, das terras que chamavam-se Pindorama, é que era uma terra livre do mal e que contavam lá os índios muitos mitos e histórias sobre essa terra, mas eles acreditavam que a terra, que seria o Brasil, seria muito especial. Então, a frota de Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500 e foi embora em 2 de maio do mesmo ano, 1500, com destino ainda às Índias. Então, a gente tem aqui, que os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses foram amigáveis, cheios de estranhamentos, mas de muita curiosidade, mas foi amigável ainda assim. E como os indígenas não escreviam, a gente não tem nada registrado sobre eles, mas a gente sabe que os indígenas pensaram que Pindorama, depois da chegada dos portugueses, nunca mais seria a mesma. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância de se cuidar e preservar e ter a demarcação, né, a definição, né, das terras indígenas. No Brasil hoje existem as terras indígenas ainda. Alguns indígenas vivem em cidades, mas a maioria vive em terras indígenas. Então, esses territórios, essas terras definidas ou demarcadas pelo governo brasileiro, elas possuem uma relação muito grande e especial com o lugar que vivem os índios. Por quê? Porque nesses lugares eles conseguem manter as tradições, as crenças e os valores deles, que seriam caçar, pescar, cultivar e colher plantas, né? E isso acaba construindo o espaço que eles vivem. Mas a gente tem ameaças para as terras indígenas. Quais seriam essas ameaças? Então, os garimpeiros, a atuação dos garimpeiros, dos fazendeiros, dos caçadores, das madeireiras, né, que fazem queimadas e desmatamentos. E além disso, a gente tem outras ameaças, como a poluição do ar e da água e a construção de estradas, ferrovias, usinas, as barragens. Então, a qualidade de vida dos indígenas depende da existência das terras, depende que o governo reconheça as terras como indígenas para que as pessoas, como garimpeiros, fazendeiros, caçadores, madeireiros ou até mesmo essas construtoras, não tomem parte ou posse dessas terras indígenas. E aí, além dessa existência das terras, além de depender de que o governo reconheça as terras como indígenas, depende também que nós façamos a nossa parte, ajudando a proteger essas áreas e mostrando, conscientizando a importância delas. Olha só, aqui a gente consegue ver, olha só, as terras indígenas, tá vendo? Ó, uma aldeia indígena. Então ela tá demarcada, tá vendo? Olha que bacana que é. E é isso aí, pessoal. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like.